A série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, com grande alegria, o nosso querido amigo Léo. Boa noite, Léo. Boa noite a todos, boa noite, Ângela. Muita gratidão de estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, viu, Léo? Muito obrigada por você estar aqui conosco, né? É muita alegria. Obrigada mesmo. O Léo, ele é membro do Bezerra de Menezes Spiritist Society, né? Da nossa querida amiga Marlene, né? Da Marlene. E assim, tá sempre junto, né? A gente tá sempre em contato, né, Léo? Estamos sempre unidos, né? Assim, nessa caminhada, né? Que é o importante, né? Verdade. Então, é isso aí. Vamos ver quem já está aqui conosco. Letícia, Maria Letícia. Boa noite, Letícia. Bem-vinda aos nossos estudos. Então, nós vamos convidar vocês para a nossa prece de abertura. O Léo vai fazer para nós. Quando você puder, Léo. Vamos lá, então. Então, eu gostaria de convidar a todos, em ambos os planos da vida, para nos acalmar, e sentir o amor de Jesus nos envolvendo. Nos abraçando, nos fortalecendo em nosso caminhar. E com muita gratidão, agradecer à espiritualidade amiga, aos mentores espirituais, a Joana de Ângeles e a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos todos reunidos em ambos os planos da vida para juntos refletir e aprender sobre o amor incondicional e inclusivo do Mestre Jesus. E assim, com muita gratidão, pedimos a permissão do Mestre Jesus para iniciarmos os estudos e as reflexões dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos trazer um tópico muito interessante, que é o aspecto da vida. Extraído do livro de Joana de Ângeles, Vidas, Desafios e Soluções. Ela tem um capítulo que fala sobre os aspectos da vida, juventude e velhice, estar desperto, alegria de viver. Então, nós vamos fazer em duas partes. Eu vou fazer uma parte e o Léo depois ele vai complementar, né? Vamos lá. Então, a importância, né, da saúde e da doença como etapa necessária do nosso desenvolvimento espiritual. Lembrando que, estando no mundo de provas e expiações, o nosso ser ainda é muito imperfeito, carregando em si, né, diretrizes divinas e capacidades maravilhosas para amar, mas ainda em estado latente. Nós estamos buscando essas diretrizes, mas ainda desconhecendo essas qualidades. Nós ainda
discernimos muito mais o que é alegria, o que é felicidade, o que é o amor, através da falta desses elementos, né? Não propriamente sentindo, mas na falta dele. E muitas vezes, através de um sentimento de dor, através de um padecimento, que o nosso espírito se apropria de uma realidade psicológica que até então ele não concebia. Então, a gente vai fazendo aquelas descobertas desses sentimentos através da dor, do padecimento. O espírito amadurece, porque a Joana fala nos seus livros que não existe crescimento sem dor. Aquele que passa numa vida sem dor, sem sofrimento, ele não evolui, porque é um impulsionamento para o espírito crescer, né? Como aquela criança que não sabe o que é o fogo, e quando queima a mãozinha, experiencia a dor. E aí não vai pôr mais a mão no fogo, porque já registrou, já sabe que aquilo dói, e vai aprender, né? Que tem uma utilidade, mas no contato direto machuca. Então, nós aprendemos assim, por esse registro, né? Eu aprendi através da dor. Então, assim, se dá o nosso desenvolvimento em sucessivas reencarnações, em que nós ainda temos a necessidade de padecer situações que nós construímos em encarnações anteriores e construímos para a nossa própria realidade. Muitas vezes nós equivocamos diante das leis divinas em relação a nós mesmos, ao nosso corpo que carregamos naquela época em que nos equivocamos, situações que afligimos a nós mesmos em relação à nossa energia psíquica, escolhendo caminhos que nos trouxeram muitas infelicidades. E assim, como nós fizemos isso ao próximo, nós trouxemos isso para a vida de alguém também. Então, nós temos a necessidade não de sermos punidos de forma de sofrer, simplesmente sofrer. Nada disso, né? Nós não temos que ser punidos. Não é uma autoflagelação, né? Exatamente, não é, né? É uma reparação que o próprio espírito desperta e quer fazer a nova caminhada, né? Exatamente. A gente vê no Livro dos Espíritos, no André Luiz, que quantas situações, quantos experiências, né? experiências. Até no Céu e Inferno, né? Que faz parte da codificação, né? Os vários depoimentos, né? Dos nossos irmãos, né? Em que eles eles vão despertando aos poucos, né? E para a própria situação, né? E você mencionou a dor. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a se conhecer mais e a se espiritualizar mais, que é o objetivo, né, da caminhada, né, a dor ela vai até aparecer ao longo da nossa jornada, mas o sofrimento vai ser opcional. Né, como você está falando. Depende da maturidade do espírito, porque Joana vai falar muito o espírito infantil, o espírito psicologicamente maduro, né? Então a gente vê missionários já com esse psiquismo maduro que passam por provas que a gente fala, como assim? Sem nenhum sofrimento. Verdade, né? Verdade. Chico Xavier foi um exemplo. Que a gente tem tão perto.
não é? Se a gente vai... Então, O mais pertinho é o Chico, e o que sempre vem à minha mente, né, devido à ligação, é São Francisco de Assis, né? Quem sim, conhece a claro, história, né, o sofrimento, né? O sofrimento não, a dor, né, e as dificuldades, né? Porque sim. sofrer, ele não sofria, né? Porque ele era Não, conectado com porque ele Jesus, tinha né? maturidade psicológica, A maturidade psicológica, é verdade, e espiritual, né? exatamente. Então, o espírito não sofre. Então, continua falando que o pensamento é muito mais pleno quando você se encontra no plano espiritual, né? Porque você já não tem o corpo. Então, você tem a condição de realmente de ter essa necessidade de evoluir como espírito. Você pede para reencarnar com provas que Exatamente. vão fazer você avançar na sua reencarnação e também evoluindo intelectualmente e moralmente, né? Então, são as duas asas do espírito, que é diferente do instinto material. O instinto material que nos leva à sobrevivência, à luta, à fuga, à alimentação, reprodução, o instinto espiritual, né? Conforme os espíritos colocam a Kardec no livro dos espíritos, né? É a nossa propensão ao amor, ao bem, né? A imagem de Deus dentro de nós, as virtudes que nós vamos trazendo para as nossas vidas com maturidade, desenvolvendo elas que estão latentes dentro de nós, né? Nós temos um direcionamento, um magnetismo interior que é instintivo. Então, temos aquele desejo da vida espiritual, de conquistar essa vida, né? De nos desenvolver intelectualmente. Então, simplesmente estar contra essa evolução, isso já gera dor, porque você está indo contra ela, né? Então, isso, para o espírito, já é um sofrimento. A gente Já é um quer, alerta, né? não quero isso mais, eu quero realmente avançar, né? O tédio, né? E, O tédio é um alerta, né? pois é. A Então, própria Joana, né? Pode falar, pode falar. não, a própria Joana pode continuar. A própria Joana a Joana e um dos livros, acho que é No Nosso Lar mesmo, o primeiro livro da série André Luiz, que ele fala, uma das mentoras do André Luiz, ao recebê-lo no hospital e tratando dele no dia a dia, ela fala, essa sua dor não é dor, você já se sente, esse seu tédio já é o indício de que você está pronto para mudar, de que você está pronto para se olhar, né? E a própria Joana fala, né? Quando a gente está com tédio, né, dos nossos desequilíbrios, dos nossos gostos de desequilíbrio, né, nas nossas fraquezas, já é um alerta, né? Olha, está na hora de eu começar a olhar para isso, né? Está na hora de eu procurar compreender essa situação, né? A gente não precisa fazer isso sozinho, né? Lógico que não, né? Pode pedir ajuda. É o que ela fala, o autoconhecimento é Isso. essencial, mas não só ter o conhecimento, mas vivenciá-lo, pôr em prática, porque não adianta você só ter, você tem que avançar com ele, porque senão Não nada adianta. acontece, né? Então, Verdade. esse exercício é o que o Espiritismo nos propõe, né? E é o que Joana nos traz em toda a sua série. Então, a vida no corpo, a presença de vários aspectos que se constituem a realidade existencial. Nem sempre, porém, essa realidade significa o legítimo viver, o expressar-se com segurança, o desfrutar plenamente, né? A oportunidade de avançar jubilosamente, sem remorsos, sem resultado do passado, nem ansiedade que assinalam as ambições do futuro. Uma existência feliz, ela diz, não é necessariamente aquela que se faz breve ou larga,
mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. Então, ela veja que ela traz aqui essa observação muito importante. Não é a vivência longa ou curta que vai dar qualidade a ela. Eu posso ter uma reencarnação curta, mas esse tempo eu usei em benefício ao meu progresso espiritual e posso ter uma reencarnação de 100 anos que não aproveitei absolutamente nada, né? Então, é esse o convite, desfrutar plenamente a oportunidade de avançar jubilosamente, sem remorsos, porque o remorsos, ele te, te massacra, ele atrasa, te faz você perder tempo, você fica presa naquele momento, né? Então, Você sem remorsos. não consegue Avançar. caminhar, avançar, não consegue refletir, não consegue pensar na solução, né? O remorso, ele te corrói, né? Ele nos corrói, né? Então, ela fala, cada existência é uma mensagem, cujo conteúdo deve ser positivo de forma que dignifique outras, enriquecendo-as de esperança. Porque se eu tenho uma existência aonde eu já despertei, ela vai estar dignificando outras reencarnações. Porque Exatamente. é uma continuação. Eu não vou perder na próxima, não, eu já estou desperta aqui. Então, numa outra reencarnação, eu vou acrescentando mais, né? Então, é isso que ela fala aqui. E a gente acaba inspirando, a gente se inspira nos outros, né? Nos acertos, e aprende com o erro também do próximo, como também o próximo aprende conosco, né? Essa é a eterna troca, né? Que a espiritualidade sempre nos diz, né? Por sermos, né, um ser social, né? Essa troca ela é importante, né? Desde que ela seja baseada no equilíbrio, no discernimento, na amizade, no respeito, né? Então é uma troca positiva para a gente, né? Então, ela fala que a morte, por isso mesmo, não é um fracasso da vida, mas uma nova, admirável experiência, porque ninguém morre, né? O espírito, ele leva consigo a plena consciência do seu ser, né? Plena consciência que eu digo daquela existência, porque nós não temos a plena consciência de nós mesmos ainda, né? Esse self, que é o divino, que é o ser na sua essência, ainda nós não temos acesso. Nosso consciente ainda é muito pequeno. O iceberg, a gente só tem a pontinha do iceberg ali, né? Então, mas nesse buscando isso, né? Contexto. A gente está em direção a isso. Essa que é com cada passo evolutivo, né? A gente vai conquistando um pouco de nós mesmos, né? Acho que essa é a ideia, né? Se conquistar, né? Se descobrir, né? É o que a Joana fala, descubra-se, né? E liberte-se, né? Porque a consciência plena, ela diz, é somente os espíritos puros, né? Esses têm a consciência plena de tudo. Nós ainda, na nossa visão ainda imperfeita, muitas vezes nós temos uma visão muito equivocada, né? A gente acha que aquilo é certo, mas a gente mais lá na frente vai ver, nossa, não como não era nada disso, né? Verdade, então, verdade. Esse descobrimento a gente vai tendo, e esses espíritos já têm essa consciência no seu todo, né? Então, ela diz que, dessa forma, cada fase da existência orgânica se apresenta com aspectos que caracterizam o processo de desenvolvimento das estruturas da personalidade e da individualidade, facultando o armazenar de experiências que podem ser aplicadas na construção da vida ideal, na qual os fatores de perturbação não encontram campo para atuar,
e deteriora os aspectos saudáveis, que formam o conjunto do indivíduo realizado. Aqui ela já está falando num nível de consciência já desperta, né? Onde cada fase da experiência orgânica, aqui na representa um aspecto do processo do desenvolvimento. E ela diz, é lento o desenvolvimento do ser em cada aspecto, passando de uma para outra fase, sem marcas inquietadoras de incompletude, de maneira que no próximo estágio se viva com as manifestações do anterior, desculpa, daquele que já deverá estar ultrapassado e consolidado nos alicerces da individualidade. E aqui é que ela fala ali, né, da importância do ser amadurecido psicologicamente, que sabe discernir quais os valores que não são autênticos para a sua realização, né, como uma roupa transitória para o elenco dos movimentos existenciais. Então, quando a gente já tem essa consciência de que eu tenho que me esforçar nessa vida para que eu possa entender, lidar com as minhas dificuldades de uma maneira consciente, não me punindo, não me forçando, porque aí eu não estou me libertando, estou criando mais conflito, eu estou pondo lá para dentro, fechando, jogando o tapete por cima, né? E não é isso. Essa não é a ideia. Exato. Consciência e lidar com ela. Se eu tenho raiva, se eu sou uma pessoa nervosa, dia a dia eu vou lidando com isso, eu vou tendo a minha raiva e eu vou dizendo para o meu ego, olha, eu não quero mais ter raiva, eu sei que eu posso, mas dentro da medida que eu vou podendo lidar com ela. E com esse exercício de estar consciente, toda vez que eu estou com raiva, eu já tenho consciência, eu já percebo as emoções que vai me levar até a raiva. Então, eu vou aprendendo a lidar nesse mecanismo, eu vou me libertando. Chega num ponto onde essa raiva, ela vai se acalmando e trazendo o ser mais calmo, mais equilibrado, porque no momento de raiva eu firo meu irmão, eu digo coisas que depois eu me arrependo, não é? Quanta coisa. Então eu aprendo, olha lá que a gente viu lá, na dor, eu aprendo. Então tudo isso gera dor na gente, porque você fala, eu não queria isso. Então eu vou aprendendo que não é assim que eu devo agir, né? E é o que ela fala aqui. O que a gente, nesse processo de evolução, né, como você está falando, quando a gente começa a perceber esses aspectos, a raiva, a raiva é um exemplo, a gente começa a perceber que a gente fica muito sensível a certas situações, seja só o fato da gente saber da gente pensar que eu não deveria ter agido daquela forma, já indica uma oportunidade aí, uma busca não, já indica uma maturidade aí se iniciando, para que, de repente, eu não sei por onde começar, mas eu já sei que eu preciso trabalhar minha raiva, que eu preciso compreender o porquê que eu fico muito sensível diante de situações e pessoas, ou até diante de uma opinião contrária à minha, aí pode haver um desentendimento. Tem muitas pessoas que são muito sensíveis, ou somos, né? E essa consciência de si mesmo, ela vai nos possibilitando meios de evoluir, né? Aí a gente vai buscar
ajuda de acordo com a necessidade, né? Isso já não é fracasso, a gente não tem que ter medo de buscar ajuda, a gente não tem que ter medo de se olhar e reconhecer, né? Olha, eu tenho raiva, eu sou uma pessoa muito nervosa ou irritadiça, eu acho que é um ato de coragem, né? E de verdade consigo mesmo, né? Você se assumir para se libertar, né? Para conhecer o problema, né? Por isso, autoconhecimento, né, Léo? Porque quando você É, faz o autoconhecimento, você realmente reconhece as suas emoções, né? é o caminho de Então, dentro, ela né? fala que cada indivíduo, porém, alcança o patamar do amadurecimento por meio de experiências diversas. O ser humano segue uma fatalidade grandiosa, que é a autorrealização total, sobre a atração do pensamento divino, que a tudo invade e domina. A sua origem transcendental leva-o de volta, evidentemente, às suas causalidades superior. Então, todavia, enquanto não se dá conta dessa obstinada destinação, transita em círculo de Uhum. estreito âmbito emocional, sem que a força de atração da vida lhe produza influência. Então, a importância da gente conhecer, de ter realmente essa consciência, porque se você não tem essa, você fica em círculo, né? E você não Eu faz não. nada, você vive na tua vida. Eu sou assim, ou então gostaria de mudar, mas também não faz nada, né? É o que uma Então, vez um palestrante falou, né? A gente cria uma síndrome de Gabriela, né? Aquela, eu sou eu assim, vou nasci morrer assim. assim e vou morrer assim, né? E não é por aí, né? Eu acho que não é por aí. Vamos nos despertar, né? Vamos nos conhecer, né? E a gente tem que aproveitar as experiências enquanto nós estamos na existência física, pois é Isso. aqui que nós vamos realmente crescer. Porque lá nós aprendemos, nos compreendemos bem aqui com essas provas. E aqui aproveitar, ela diz, não desperdice oportunidades. Não. Todas as oportunidades que forem convite para você crescer como um ser espiritual, um ser divino, aproveite. Seja ela intelectual, seja ela moral, aproveite, se esforce enquanto está aqui, porque a próxima reencarnação ela será a continuidade dessa, dando, Exatamente. né, uma abertura para outras experiências. Então, ela vai continuar, ela falou, torna-se ontológica a forma inamistosa do ser em relação à velhice, que considera como decadência, amargura, soledade, doença e morte, na visão estreita da imaturidade psicológica. Para esse, viver é acalentar sonhos permanentes, juvenis, sensações brutalizantes e de aspecto de efeito rápido, passando de uma para outra, entre insatisfações e conflito íntimos. Então, essa ideia ainda que a nossa sociedade tem de discriminar o velho, né? Que o velho é decadente, que está ligado com a morte. E não é assim. A gente sabe que a Não. nossa sociedade hoje, né? A, as Tem pessoas mudado vivem muito. mais, né? Na época de Kardec, se a gente vai pegar lá, a média de vida era de 37 a 40 anos, né? Hoje nós já estamos numa faixa de 75, 80, né? A qualidade de vida melhorou, né? Então, Muito, 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 né? A medicina ajudando, a alimentação, mesmo os recursos, né? A maneira que acredito que você vive. acredito que a própria comunidade espiritual tá mais desperta, né?
tá mais tá buscando mais, né? Principalmente hoje em dia, né? Nesses últimos anos, né? Tem buscado mais, né? Apesar do que acontece no mundo, nós questiona-se mais, busca-se mais se espiritualizar de várias formas, né? Seja através da doutrina, seja através de um cristal, de um pensamento positivo, de uma meditação. Hoje as pessoas estão buscando mais, né? Então estão ficando mais conscientes, né? Porém, ainda existe, né? Como ela fala aqui, né? Essa ideia de que, né, chegou numa certa idade, acabou, né? Você não, ainda existe uma resistência, né? É, é um tabu muito grande se falar na terceira idade e todo o contexto de vida da terceira idade, né? Em todos os aspectos, né? Ainda gera desconforto na sociedade, né? Mas melhorou muito, né? Melhorou muito. É verdade. Então, ela diz que a consciência de sono predomina no mundo moderno, em razão das suas concessões ao prazer imediato, sem a consequente proposta, oportunidade para as emoções liberadoras, né? Então, sem dúvida, com o suceder dos anos, a máquina orgânica experimenta desgaste, é normal, e certamente diminui a capacidade de produção e eficiência de resultado. Entretanto, a perda de memória não é sintoma exclusivo do envelhecimento. Não. Portanto, muitos fatores contribuem para essa ocorrência em qualquer idade, como as enfermidades sutis, seja elas infecções urinárias, as intoxicações por medicamento, a depressão, o mal de Alzheimer, etc. E ela diz: o importante desse modo é o estado psíquico do indivíduo, que lhe determina qual a fase em que se encontra e se apraz permanecer, se na juventude que se alonga ou na velhice que lhe chega precocemente, porque é um estado de alma, né? De extraordinário resultado. É a ação do trabalho nesses comportamentos. Então, a gente vê que as pessoas estão procurando a juventude ainda no corpo. É cirurgia plástica, é o excesso, né, que ela fala aqui, dos exercícios, buscando. Mas e o interior, né? E o interior, porque quando o equilíbrio, porque quando a mente está jovem, sã, né? O corpo, ele vai envelhecer, porque é da lei, né? Mas é importante o psiquismo, o estado psicológico desse ser se manter saudável e jovem, né? A gente já visto o Divaldo, né? O Divaldo, 94, né? 3. 93, né? 93. E com uma consciência desperta, né? Lógico, né? Não vamos, né, comparar, mas, né? E ali firme no trabalho, né? Que a gente desconhece muitas, uma memória fantástica. A gente desconhece muitas vezes o caminhar, né? As pessoas acham que já está pronto, né? Mas ali teve uma conquista, teve um esforço contínuo, né? E todo esse esforço, né? Não só na caminhada, na tarefa, no amor empático, mas na persistência em se manter num caminho, né? E isso lógico, né? Através da oração contínua, né? Né? Da meditação e dos bons pensamentos, né? Isso fortalece o corpo físico também, né? É o que ela fala, né? É tão importante isso, né? Para a nossa caminhada, né? O Divaldo é um excelente exemplo em todos os aspectos, né? Espiritual, então, Léo, se físico. você quiser dar continuidade na juventude e velhice. Vamos lá. Aqui,
eu vou pegar esse gancho, né, de que ela fala, só para me situar, que o ser jovem não é somente o adolescente, não é somente uma época, um período da nossa caminhada, não é somente anos de vida, mas sim o ser jovem. Nós podemos ser jovens em todo o nosso processo evolutivo, em todo o nosso caminhar, né? Principalmente aqui no caso ela está falando de uma encarnação, né? Da infância, da juventude, da maturidade, da idade adulta e da velhice, ou terceira idade, né? Da velhice. Mas no decorrer dessa evolução, desse caminhar, a gente vai se descobrindo. Cada etapa tem a sua importância, cada etapa tem a sua importância no caminhar. À medida que a gente vai se descobrindo, a gente vai se tornando mais consciente de quem somos e de onde estamos, do que fizemos, do que queremos, mas é um passinho de cada vez. A gente não pode também por ter começado esse caminhar, achar que por eu ter tido uma queda moral, eu não preciso mais fazer. Não, faz parte do processo. Vamos levantar, vamos continuar, porque se a gente perceber que a queda que a gente realiza após um despertar, se a gente vê o que caminhou até ali, a gente vai ver que essa queda ela é numa menor intensidade do que antes. Então, a gente já está se tornando mais, a gente já mais fortalecidos e gerenciando mais o ser que somos, né? Então, é por isso que ela diz que o ser jovem, né, aqui nas palavras dela, é todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano, né? Esteja transitando por qualquer período existencial, mantendo a capacidade de realizar e realizar-se, de produzir e multiplicar, de renovar-se, desfruta do largo prazo da juventude real, que é a maturidade mental, maturidade psicológica, né? É o ser que, à medida que a gente evolui, que a gente caminha, que os anos passam, a gente vai percebendo o que a gente quer, a gente vai se reconectando mais, só que a gente não perde o foco. A gente pode, por sermos humanos, ainda frágeis, a gente pode ter quedas. E a própria espiritualidade diz, essas quedas, os obstáculos vão aparecer. Mas se a gente se reconecta realmente e acredita, mesmo nesses momentos, ou principalmente nesses momentos, a espiritualidade vai estar ali nos ajudando, de qualquer forma, de várias formas, seja através de um núcleo espiritual, seja através de uma terapia, seja através de um amigo, um filme, um livro. A gente vai ter esse suporte, né, para estar levantando, né? Caiu, a gente vai e levanta. E não vai ter vergonha de dizer que caiu, porque faz parte do nosso processo, né? Então, é muito importante isso. Ela agora ela fala, né, como a Ângela mencionou, a Joana ela nos coloca o cérebro como um centro dinâmico, né? Como uma antena transceptora, né? Que é nas palavras dela aqui. O cérebro ele é um órgão que ele codifica o que a gente envia. Ou seja, a gente que eu digo, a mente. Porque o pensamento ele vem do espírito, vem da mente, né? Então, o cérebro ele precisa desse estímulo para ele poder codificar. E esse estímulo quem dá é justamente a mente ou o espírito que está gerenciando esse processo, né? E não só a doutrina espírita
Mas hoje a ciência já diz, a psicologia já, né, já prova, já comprovou que bom, lá atrás, vamos dizer, vamos em etapas. Lá atrás, alguns séculos, alguém disse, somos o que pensamos, né? E hoje a ciência já diz, a, o pensamento positivo, ele traz saúde. Então, se a gente falasse isso há uns anos atrás, algumas décadas atrás, não precisa ir nem muito longe, os médicos não aceitariam, os cientistas não aceitariam. Mas nos últimos anos, eles já aceitam, porque eles perceberam que nós somos muito mais que carne, somos muito mais do que o cérebro. Existe algo que está gerenciando isso, né? O próprio Freud, no século passado, já disse e revolucionou o tratamento da psicoterapia, né, dizendo, né, na psique, né, e os médicos falaram para ele, aonde que eu vou abrir o cérebro para ver a psique? Não, a gente não pode, porque a psique está na mente, está lá, em outro lugar, né? E ele revolucionou todo um tratamento humano, né? Ele humanizou o tratamento, né, psicológico, né? E daí tem, né, sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Então, assim, a mente, ela gerencia. Então, aquela frase, somos o que pensamos, tá certo, porque o que a gente pensa, se a gente for reparar, no nosso campo, eu vou colocar minha mão aqui agora, no nosso campo magnético, a gente fica respirando esses pensamentos. Então, como foi falado aqui, à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai se despertando, a gente vai percebendo o tipo de pensamento, a qualidade de pensamento que a gente tem, e a gente vai podendo estar. É uma palavra que a Joana fala, e quando eu aprendi isso, eu busco sempre me lembrar, que é administrar. A Joana sempre diz isso. A gente vai aprendendo a se administrar, a administrar o ser que somos, né? E assim a gente vai perceber, como ela mesmo diz, né, e comprova, né, o estado psíquico é o fator determinante da clareza e fluxo dos pensamentos pelo órgão cérebro, né? À medida que a gente se desperta, a gente fica mais claro, né, as nossas direções, as nossas fraquezas e os nossos talentos que somos, que temos, né, que conquistamos ao longo da nossa caminhada, né? Ô, Léo, Ah, a gente fica fortalecido, né? sim, A gente se fortalece, esse autoconhecimento, essa consciência de seres eternos em fase de evolução, cada despertar da consciência, você vai se fortalecendo, né? sim, sim, sim. É, ela mesmo menciona, né, você mencionou também, né, o estado de sono letárgico. ah, ah, Nesse processo, né, da nossa caminhada, é muito comum a gente reclamar, a gente criticar, a gente apontar, a gente achar que o erro é do outro, porque o outro, é porque aquele órgão, a gente sempre está colocando A culpa no outro, né? a culpa no Projetando o outro, seu. projetando Projeta no a tua próximo. sombra no outro, é. É a sombra no outro. E isso é um estado de sonolência, né, de dormência. Por quê? Porque a gente fica ignorante da gente mesmo, né, como ela diz mesmo. A gente não está em contato conosco mesmo, né? Ah, e como é que a gente vai sair disso? Aí é o que ela fala, né? É o despertar. Como é que a gente vai despertar? Através da consciência de nós mesmos, ou seja, como ela fala aqui, praticamente em quase todos os parágrafos, né, de uma forma ou de outra, o autoconhecimento. O autoconhecimento é eu olhar para dentro de mim e me conhecer, né? É, Pode parecer dá medo, dá receio, né? É um processo que a gente não necessariamente
faz sozinho, a gente pede ajuda, mas a minha maturidade ela vai ser proporcional a isso, né? À medida que eu me conhecer, eu vou saber até onde os meus limites ou, de repente, eu não estou utilizando os meus talentos ou não sei os talentos que eu tenho, porque a gente não tem só desequilíbrio, a gente tem conquistas também. E essas conquistas e esses talentos é que nos fortalece justamente para a gente trabalhar esse lado que a gente tem que trabalhar, né? Lembrando que Kardec, no Evangelho, ele fala, nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis, né? Então, com cada passo, a gente vai acendendo uma luzinha. Imagina que o nosso interior está apagado, ou na penumbra. Apagado ele nunca está, né? Porque Deus está lá dentro. Ele está na penumbra. E à medida que a gente vai se reconectando com isso, esse cômodo vai se iluminando, né? E a gente vai percebendo aspectos do nosso comportamento, a gente vai percebendo que a posição comodista que a gente tem, muitas vezes, ou já teve, de vários aspectos, a entrega aos prazeres efêmeros da vida. Muita gente fala, beleza, o dinheiro ele é neutro, né? Agora, o que a gente pergunta é, o que a gente faz com ele? A gente permite que ele nos governe? A gente permite que a beleza nos governe, né? A Ângela mencionou das cirurgias plásticas. Se algum desse procedimento vai me ajudar no meu processo de evolução e de autoconhecimento, ótimo. Agora, se eu vou depender a cada mês, a cada momento, tá fazendo cada vez mais para poder caminhar, eu tenho que começar a me acessar, eu tenho que começar a refletir sobre isso. Não significa que eu sou um ser fraco ou sou menor que os outros, só significa que eu estou tomando consciência de mim mesmo, né? E eu estou despertando, né? Porque a vida, né, a caminhada, ela é um movimento, a gente tem que se manter em movimento, né? E o autoconhecimento faz com que a gente mantenha todo esse arsenal que a gente traz, que a gente conquista em movimento, né? A Joana, ela nos... Por favor. Não, porque as pessoas buscam a coisa mais rápida, né? Eu tenho um problema, eu estou infeliz, eu quero um quick fix. Então, coisa rápida. Aí eu olho para mim porque eu estou infeliz, então eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha boca, eu estou gorda. Então eu quero um quick fix. Aí eu vou lá e faço uma plástica, mas aquilo não vai resolver a minha insatisfação porque ela é do meu espírito. Exatamente. Quando eu descubro essa felicidade espiritual, não importa quantas pessoas deformadas, sem membros, felizes, mandando mensagem, dando palestra, trazendo mensagens. Então a gente sabe, é conquista da alma. A felicidade não se compra, ela se conquista. A felicidade a gente vai conquistando com cada passo. Mas isso, né? É a consciência que você vai tendo, né? Quando você não tem, você vai procurar, ela vai comprar, no material, né? A gente vai querer comprar e não é assim. Não que a gente não possa aproveitar o que tenha disponível. Lógico que a gente pode aproveitar, mas o que a espiritualidade diz a gente não deve se escravizar com o efêmero. O efêmero, ele existe para que a nossa vida seja um pouco melhor, para nos dar tempo de justamente refletir no espírito, no espiritual, né? Então, assim, a Joana, ela nos dá alguns exemplos, né? A gente não vai ver todos, porque não, né? Mas, assim, ela fala de Francisco de Assis, aqui no livro, no Despertar, né? Francisco de Assis teve uma caminhada de despertar, né? O ato dele se despojar das vestes dele representa uma transição eu não mais aceito o efêmero, né, como uma bengala,
de felicidade. Eu agora estou em contato com algo que realmente me completa, né? Lógico que ele tinha roupas, lógico que ele tinha algumas coisas que ele necessitava, mas aquilo era só para que ele conseguisse realizar essa tarefa que ele realizou, né? E que ele foi tomando consciência dele mesmo, né? Ela fala de Maria Magdala, né? Que se transforma mediante o contato do amor de Jesus, né? Se a gente percebe, Jesus ali naquele momento, ele se iguala, ele fica no mesmo nível que Maria de Magdala. E ele fala, eu sei que, com várias palavras, mas ele fala com outras palavras, minha filha, eu sei. É lógico que ele conhecia Maria de Magdala e as fraquezas dela, mas ele também sabia das conquistas, da possibilidade de equilíbrio e de evolução dela. Então, de acertar. Então, ele só fala, vai, não peques mais. Ou seja, vai e continue nesse trabalho, nesse caminho de amor, né? Incondicional, que é esse amor que vai te movimentar a caminhada, né? E ela fala um versículo, né, do Paulo, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá, né? Isso porque sono é forma de morte, de desperdício da oportunidade educativa Consciência de esclarecedora. sono, né? É a Consciência de consciência de que sono. dorme, é sono, é. E Jesus é Desperta o tu que quê? dormes. É a Jesus consciência que é está o... dormindo. Exatamente, Jesus é a luz, né? Sim. Que vai nos permitir a autoiluminação e a Despertar. autoidentificação, o despertar, né? Que é o que ela fala que o autoconhecimento, né, ele permite ao ser acordar para si mesmo, né? E a realidade da vida ao seu redor, na qual está inserido e é parte integrante, né? Então, é o olhar para dentro, é o conhecer-se, é o compreender-se, né? E ao nos conhecer e nos deparar com algo que a gente precisa tá trabalhando, a gente tem que ter uma resignação, aceitar aquilo e depois uma resignação ativa, que Joana de Ângeles fala, né? Eu aceito agora, eu já conheci aquilo, já sei que eu tenho que mudar nesse aspecto, agora eu vou buscar a forma de como eu posso realizar isso. Aí eu vou estar despertando da minha sonolência, né? Ela fala aqui, Léo, estar acordado é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das Exatamente, infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. Então, estar acordado realmente é fazer esse movimento, nos exatamente, modificar, procurar lá o que é que, porque essa coisa de culpar o outro nada é mais ou menos do que o orgulho exatamente, que me impede. exatamente, Eu sou coitadinha, sou perfeito, o outro que é errado, é ele que fez. Então eu transfiro toda a culpa para o outro, porque o egoísmo e o orgulho ainda são chagas que me impedem de enxergar o meu eu interior, né? exatamente. Ela segue aqui, ela fala que libertar-se dos medos que imobilizam, que nos imobilizam, né, na inutilidade, né? O medo, quando a gente acredita no medo e dá força ao medo, a gente está acreditando no negativo, a gente está acreditando no desequilíbrio e a gente está desacreditando no amor. Né? Uma vez me falaram que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo, porque o medo é o negativo, é o que é o sombrio, né? E a gente Mas a Joana acredita vem nele. falar. A Joana fala também do medo. O medo nem sempre ele é negativo, porque o medo, muitas vezes, ele é a ferramenta que vai fazer você ter os limites, porque a pessoa sem medo, ela muitas vezes comete equívocos e muitas Não, vezes conflita porque ela não tem o medo, ela
Então, o medo nem sempre ele é negativo, né? Não É é um dos assim. primeiros sentimentos do ser humano, é o medo, né? A gente tem que saber reconhecer isso, né? Se é um medo que está impossibilitando a gente de despertar, de avançar, de buscar um outro ponto Por de exemplo, vista. ter um medo de perder a reencarnação é uma coisa positiva. Eu Não, vou trabalhar claro, para que eu realmente, nessa reencarnação, exatamente. eu me aprimore o máximo que eu der. Medo de perder os minutos com coisas que não me trazem nenhuma qualidade para a minha vida, que me trazem nenhum crescimento espiritual. Então, nesse sentido, ele é positivo, Que né? aí a gente já acredita no amor. Aí a gente reinterpretou o medo como um alerta, não como Sim, um sim, impedimento de alguma coisa, sim. né? Então, assim, ela... Bom, aqui, né, ela fala agora da alegria de viver. Eu acho que, né, ficou bem claro, né, que a, a alegria de viver é justamente a felicidade. Ela não é só um destino, ela também é um meio, né, que permeia a nossa caminhada, né? A gente não está na reencarnação só para sofrer, né? O sofrimento, como a gente, né, já disse, é opcional, né? A gente vai ampliando a nossa visão de caminhada e a gente vai percebendo que a dor ou os obstáculos são lições, são momentos de aprendizado, né? Que a gente pode estar passando adiante para as outras pessoas também, para que não aconteçam daquela forma, ou as outras pessoas já tenham um certo conhecimento daquilo, né? Aquele exemplo que você deu no início se eu coloco o dedo na tomada, eu vou levar choque, né? Aí, se eu Não, tenho um foi irmão de queimar o menor, dedo. queimar De o queimar o dedo. dedo. Ou colocar o dedo na tomada foi eu que coloquei quando era Também, criança, né? depois nunca mais coloquei, né? Aprendi a lição. Mas assim, depois que eu coloco o dedo e eu ou queimo ou levo um choque, né? Se tem algum Registrou. colega meu registrou que vai fazer isso, eu falo assim, ó, eu já fiz isso e doeu, não é legal, não foi bom para mim, né? Então, a gente também, se a pessoa já tem uma consciência um pouco mais aberta, ela já vai estar aprendendo com aquilo também, né? Mas, assim, a alegria de viver, ela é muito importante. Por quê? A Joana, ela fala que um termo bem comprido aqui, né? Psiconeuroimunologia, né? O que ela está dizendo aqui? Que o estado de saúde, né? Nós não temos doenças, nós temos seres doentes, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se compreender e estar trabalhando os nossos pensamentos, a gente pode estar, eu vou dizer aqui, a gente pode estar contribuindo para a nossa saúde. A gente não está falando que somente isso é o equilíbrio. Existe tratamento, a medicina está avançada, existem os tratamentos convencionais. Porém, mesmo seguindo um tratamento condicional, convencional, se eu realizo aquilo com meditação, com alegria, com clareza, com fé, com sentimento de renovação, eu vou estar contribuindo para o meu equilíbrio psíquico, que é o mais importante, e esse equilíbrio psíquico, espiritual, psicológico, ele vai refletir no físico e vai refletir em todo o meu conjunto, né? Tem uma historinha que eles dizem que o enigma da esfinge, né? Que a esfinge ficava lá e perguntava, né? Qual o ser que pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à noite tem 3, né? Então, quem errasse, a esfinge devorava. Édipo respondeu que era o homem, né? É o homem que, quando novo, engatinha, quando cresce, anda com 2 pés
e, por fim, se apoia em uma bengala na velhice, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Cada etapa da nossa existência, como a própria Joana disse, é uma oportunidade de crescimento. Velhice não significa o fim de pensar, de estar evoluindo e estar se abrindo para a vida. Existe uma reportagem, uma psicóloga, tá? A Maia Cosmo, do Rio de Janeiro, que ela fala justamente isso, da medicina psicossomática, que é o mesmo que a Joana nos traz, né? Que é a partir do momento que o ser busca compreender, né, a si mesmo, né, a gente está contribuindo para ficar menos doente, porque a gente tem gratidão pela vida, a gente acorda pela manhã e já agradece pelo aquele momento, né? E uma outra psicóloga, né, a Soraya Rodrigues, ela também diz algo semelhante, né? Nós, né, na humanidade, como a própria Ângela mencionou no início, a gente viveu muito do efêmero, a gente viveu muito o externo, né? E agora a gente está começando a perceber que nós precisamos do interior também para ter o equilíbrio, né? O equilíbrio ele é essencial, né? Então, Ô, e ela Léo, fala, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Mas a própria Organização de Saúde considera que a idade cronológica, a idade por ano, né, não é marcada, não é um marcador preciso para as alterações que acompanham o envelhecimento, né? Tem pessoas que com 60, 70, 80 anos ou mais que não parecem envelhecidas. Elas têm uma saúde razoável, né? Trabalho produtivo. E Joana vai dizer que a velhice se apresenta quando o indivíduo se considera inútil, quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa que elabora conceitos de vida em padrões materialistas. exatamente. Então, É a aí, né? sociedade que vive por tanto tempo, a Põe gente o label, né? homem, a gente põe a label, a gente se categoriza muito, né, o ser, né, aquilo, coloca todo mundo em caixinhas, e a gente viveu muito como humanidade fora da gente mesmo, né, só o exterior, só o efêmero, né? E nos últimos anos, eu digo aí nas últimas décadas, a gente tem percebido uma preocupação maior com o equilíbrio, com o transpessoal, com ah, a espiritualização do ser, né? As pessoas, como a gente estava falando no início, né? Há uma busca maior pelo equilíbrio entre mente e corpo, mas o equilíbrio mente, corpo e espírito, né? E o que a Joana diz, né? O próprio Divaldo, uma vez, numa entrevista, ele diz, perguntaram para ele qual é o segredo dele de ter essa vitalidade, de ter essa uma claridade, né? Não só espiritual, mas de Uma pensamento, vitalidade espiritual muito grande. muito grande, né? Então ele disse que é uma alegria de viver. Ele vive com alegria e ele vive com alegria. Ele desperta, ele agradece, ele procura ter clareza nos momentos dele. Então isso o humor é um grande remédio, né? Hoje em dia existe Despertar da consciência, né? Madura já, que sabe que não quer exatamente. perder nem um minuto da reencarnação dele, né? Que cada Não é. minuto é precioso na vida do espírito. A gente pode deixar até uma pergunta para quem está assistindo assim. A gente presta atenção no nosso dia a dia? A gente presta atenção se a gente está indo para o metrô, para o ônibus, no céu, nas árvores, nas flores, no que está acontecendo à nossa volta, ou a gente vai direto para o metrô e nem olha para a vida ao nosso redor, né? Então,
essa consciência, Francisco, Paulo começou a desenvolver, a praticar. Divaldo pratica isso de uma outra forma, né? E é o que a Joana diz aqui, né? A alegria, pois de viver, deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente, né? Fruir toda a magia existente num painel universal, estar em contato com o universo, né, como um todo, né, com a vida, retirando as maravilhosas concessões de completude que pairam ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormentos e de amarras com o passado, né? Aqui ela está lembrando a gente, o passado é referência apenas, é uma referência do que a gente já fez, de equilibrado e não equilibrado. Mas é que a gente não deve viver lá no passado, é apenas referência do que passou, né? O futuro, ele só vai acontecer mediante a mudança agora do presente, nesse momento, né? Por isso que a espiritualidade fala que o grande presente de Jesus a todos nós é o recomeçar, é a possibilidade de recomeçar a todo momento, né? De se enxergar, de se reconhecer, é o que a Joana fala, redescubra-se, né? Para que a gente possa atingir e perceber que a alegria traz leveza, a gratidão traz leveza para a nossa vida, né? E ela fala até aqui da alegria proporciona ao cérebro maior contribuição de enzimas, né? A risoterapia, né? Que é um recurso precioso, né? Que ajuda em algumas patologias, né? Então, e é claro, né, a gente não pode deixar de mencionar a evangelioterapia, que a Joana está sempre falando, né, que beneficia, né, não só o corpo, como o A espírito, né, prece, a prece, a a oração, prece, né, que é um remédio, é, um, é uma ferramenta, né, de reconexão, né, com o universo, né? E se a gente não gosta de falar, eu vou rezar, eu vou meditar, eu vou refletir, eu vou me reconectar com o universo, é a mesma coisa, a espiritualidade não vai ficar ela chateada, né? fala, né? Se você contemplar uma pintura, uma música, é Exatamente, conexão com Deus, né? Quando você eleva o seu pensamento na natureza, nas coisas belas da criação de Deus, você está se reconectando com o Pai, né? Então, esse exatamente, hábito diário vai nos fortalecer como espírito, nós vamos nos conectando com mentes que estão no mesmo nível, e quando nós voltamos, o nosso pensamento não é só mais nosso, ele vem com uma gama dos pensamentos que foram exatamente, conectados. E o André Luiz exa fala do pensamento, o pensamento tem vida. Tudo aquilo que tem, eu penso, ele plasmou e está vivendo ali. Então, olha só, no livro Ação e Reação, ele fala do pensamento de uma maneira muito, muito, muito complexa, né? Falando muito que nosso importante, né? pensamento tem Muito corpo e importante. forma. O pensamento ele é muito importante. Por isso que Quando a bem usado, né? espiritualidade exatamente por isso que a espiritualidade sempre diz, né? Para a gente saber que tipo de aonde nós estamos, qual a nossa situação, o autoconhecimento ele vai através do autoconhecimento a gente vai poder estar analisando que tipo de pensamento eu estou tendo. Vamos começar a analisar, né? Pega uma hora do dia, nessa uma hora, o que eu pensei, o que eu falo para mim mesmo, né? Que palavras eu falo dentro da minha mente, como é que eu converso comigo mesmo, me colocando de uma maneira disponível para aprender, para cair e levantar, para estar recomeçando sempre e me renovando e me reconstruindo, né? É o que ela diz, né? Também, né? Na caminhada a gente vai ter momentos de desequilíbrio, mas vamos pegar esses momentos, vamos aprender e vamos utilizar isso para nos reconstruir, né? E isso é importante. A importância do pensamento,
né? É muito sério, né? Porque se a gente pensa, a gente conecta, né? Ele conecta a gente com aquilo, a gente Que plasma plasma, né? aqui, Tem né? vida, né? Plasma, né? Por isso que eles dizem, né? Uma vez eu lembro, um amigo espiritual falou assim: cuidado com o que você pensa, que fica tudo no seu campo magnético e a gente Sim, percebe. Aquilo me sim, deu um nervoso tão grande, meu Deus, o que eu ando pensando que ele está vendo, né? sim. E assim, perfeito a gente não vai ser, mas só em a gente buscar através da oração, através da meditação, através dos estudos e de se interar com a vida, como você falou, a arte, a música, a Fazer o bem, leitura, né, Léo? fazer o bem, Ajudar o exatamente, próximo, sabe? Tudo isso são energias que a gente está conectada e isso vai impregnar o nosso corpo espiritual, né? Porque nós já exatamente. estamos ali saindo do egoísmo para se doar para o nosso irmão. Eu já estou me despertando para a caridade, eu já quero Exatamente. doar uma parte daquele amor, eu já estou dando do meu tempo. Então, todas essas coisas são movimentos à luz, né? A São luz, os perfeito, é isso mesmo. é, É devagarinho a gente chega lá, né? Devagarinho a gente, né? Eu verdade. acho que Mas é uma o coisa vai despertando a outra, né? exatamente, exatamente. É aquela história do Chico, né? Que ele estava atrasado para o trabalho, aí ele passa, uma senhora pede ajuda, ele fala, vai no centro à noite. Aí ele passa e vira a esquina. Quando ele vira a esquina, Emanuel está lá esperando ele. Agora volta e ajuda. Mas eu estou atrasado. Ele falou, atrasado você já está. Não vai mudar a sua situação. Agora volta e ajuda aquela senhora. Chico vai, ajuda, né, resolve a questão e depois ele volta. Aí ele vai, aí o Emanuel, quando ele volta, Emanuel fala assim: agora olha o que está acontecendo. Aí Chico via o pensamento dessa senhora de gratidão envolvendo o Chico, né? Então ele fala, não que você vai buscar isso, mas você tem que Lei perceber que de essa causa e efeito, né? exatamente tem que ter tem que despertar para o dia a dia, né? Como você falou, né? A gente começa pequenininho, com coisas pequenininhas que vão incentivando a gente, né? O próprio Divaldo diz, né? O bem, a caridade é o melhor negócio. Ela começa, mesmo que ela comece com o interesse de aparecer, de tirar foto, de, né, como acontece muito, ah, depois a gente começa, algo muda no nosso interior que a gente começa a fazer sem estar pensando muito na foto, no social. Aí quando a gente percebe, a gente já está contaminado de uma maneira positiva por essa energia de caridade, a gente está movimentando esse amor, né? Aí a gente está desenvolvendo a alegria de viver realmente, né? Que é um convite para Uhum. uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres, que é o que a Joana fala, né? A fatalidade existencial deixa de ser viver bem, que é uma das metas humanas, para bem viver, que é uma conquista pessoal, intransferível, especial, que jamais se altera ou se perde, fomentando felicidade e trabalhando pela paz que todos almejam. Eu acho que, né, o caminho da liberdade, a reconexão é o caminho de dentro, né, o caminho de Isso recomeçar. aí. Né? Eu acho Maravilha. que Obrigada, Léo.